Desde muito pequena, Lara aprendeu que o silêncio doía menos do que as palavras. Ela descobriu cedo que falar não garantia ser ouvida, que chorar não trazia consolo, que pedir amor, às vezes, só fazia a dor aumentar. Então, Lara aprendeu a se calar. Aprendeu a engolir o choro, a baixar a cabeça, a aceitar o peso da existência como se fosse algo natural. À noite, quando a casa mergulhava naquele silêncio pesado e hostil, Lara se deitava no chão duro do quarto. O colchão velho já não servia mais. Cobria-se com o que restava de um cobertor fino, rasgado em alguns pontos, e ficava olhando para o teto rachado, onde pequenas frestas deixavam passar a luz da lua. Em algumas noites, quando o céu estava limpo, ela saía para o quintal. Deitava-se sobre a terra fria, sentindo o cheiro da poeira misturado ao orvalho, e ficava olhando as estrelas. Tentava imaginar se, em algum lugar do mundo, alguém também olhava para o céu naquele mesmo instante, e se essa pessoa sentia a mesma solidão. Lara gostava de imaginar que lá do alto alguém podia vê-la, não para julgá-la, não para exigir nada dela, mas apenas para protegê-la. No dia em que completou 18 anos, Lara acordou diferente. Havia esperança. Era uma esperança frágil, quase ingênua, mas ainda assim real. Ela se levantou cedo, antes mesmo do sol nascer, e foi para a cozinha. Com o pouco que encontrou no armário, fez um bolo simples de fubá. Não havia cobertura, não havia recheio, mas havia algo raro naquela casa: intenção. Enquanto o bolo assava, Lara limpava a cozinha em silêncio. Cada movimento era cuidadoso, quase respeitoso. Ela olhava o relógio de tempos em tempos, sentindo o coração acelerar. Talvez hoje ele lembre. Talvez hoje ele diga alguma coisa diferente. Talvez hoje ele me veja. Ela arrumou a mesa com cuidado, colocou um pano limpo, cortou uma fatia pequena para si e deixou o restante intacto. Sentou-se, com as mãos apoiadas no colo, esperando. O tempo passou. O bolo esfriou. O pai surgiu na porta com o mesmo olhar duro de sempre, como se a presença dela fosse um incômodo constante. "Hoje é o seu dia, não é?" Ele disse com um sorriso frio, quase irônico. "Pois é, o dia que eu mais esperei." O coração de Lara disparou. "Pode pegar suas coisas e sair." O mundo dela parou naquele instante. "Pai," ela tentou falar, a voz falhando. Eu não fiz nada. Isso não é problema meu." Ele respondeu seco. "Já resolvi." Ela se levantou, as pernas trêmulas. "O senhor não pode fazer isso comigo." Ele riu. Um riso vazio, sem alegria alguma. "Você sempre foi um estorvo. Boa sorte, menina. Você nunca foi nada para mim." Lara tentou dizer mais alguma coisa, mas ele elevou a voz. "Não grite. Some daqui." Pouco depois, ela estava dentro de um carro desconhecido, com uma sacola pequena nas mãos. Dentro dela, algumas roupas. Toda a sua vida reduzida àquilo. Enquanto o carro arrancava, Lara olhou pelo retrovisor. Viu a casa ficando para trás. Viu o pai parado, imóvel, como se nada daquilo tivesse importância. Naquele momento, ela entendeu que seu destino agora estava nas mãos de um homem que ela nunca tinha visto antes. O caminho até a fazenda parecia interminável. A estrada de terra fazia o carro sacolejar, levantando poeira. Lara não ousava perguntar nada. O homem ao volante mantinha o olhar fixo à frente, as mãos firmes no volante, o semblante fechado. O silêncio era sufocante. "Por favor," Lara arriscou, a voz quase um sussurro. "Para onde o senhor está me levando?" Ele não desviou o olhar. "Fica quieta." Ela sentiu um nó se formar na garganta. "Chega de gritar. Aqui ninguém vai te ouvir. E eu não gosto de confusão." Quando o carro finalmente parou, Lara percebeu que estavam longe de tudo. Uma casa grande, antiga, cercada por campos e árvores. O vento batia forte, fazendo as folhas se agitarem. "Desce." Ela obedeceu. "Entra, vai tomar banho. Roupa limpa está no quarto ao lado." As palavras eram duras, mas não havia ameaça explícita nelas. Ainda assim, Lara tremia.
As histórias que ouvira sobre aquele homem ecoavam em sua mente. No banheiro, as lágrimas se misturaram à água do chuveiro. Ela se abraçava, tentando se manter inteira, tentando não desmoronar. Quando saiu, ele estava sentado à mesa. Senta. Ela hesitou. Não coloquei veneno, ele disse sem levantar a cabeça. Se é isso que está pensando. Lara sentou-se devagar. Você tem mais medo de mim do que devia. Ele continuou. Lá em cima tem um quarto. É seu! Tranque a porta se quiser. Ela o encarou confusa. O senhor não vai? Ele a interrompeu imediatamente. Eu não compro gente para usar. Agora sobe. Naquela noite, deitada numa cama macia, ouvindo o som da chuva batendo na janela, Lara teve certeza de uma coisa. Aquele homem não era o monstro que todos diziam, mas também não era um anjo. Era um mistério. Obrigada, senhor, ela disse no dia seguinte com a voz baixa. Já falei para não me chamar de senhor. Desculpa, é costume. Costume de quê? Ela abaixou os olhos. De baixar a cabeça para todo mundo. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Pois aqui você tem escolha. Ele respondeu. Pode comer, pode dormir, pode falar. Só não me encha de perguntas. Por quê? Porque perguntas trazem respostas que às vezes ninguém quer ouvir. Lara respirou fundo. Ninguém nunca fez nada por mim. Eu achei que devia. Ele respondeu. Só isso. Mas por que o senhor me comprou? Perguntas demais. Eu só quero entender. Entender o quê, menina? O mundo não dá explicação para todo mundo. Ela criou coragem. Todo mundo diz que o senhor é cruel. Miguel a encarou. E você acredita em tudo que houve? Depois completou com frieza. Seu pai não te venderia se achasse que você valia alguma coisa para ele. O peito de Lara doeu como se tivesse sido atravessado. Fiz o que achei certo. Ele encerrou. Agora vai descansar. Mais tarde, sozinho, ele murmurou. Perguntas demais, mas pelo menos alguém fala nessa casa. Alguns dias depois, Lara tentou fugir. Foi pega antes mesmo de alcançar a estrada. Para onde você vai? Miguel perguntou sem gritar. Eu não sei. Ela chorava. Eu só queria ir embora. Por que você se importa? Ela perguntou exausta. Porque já vi gente se perder e nunca mais voltar. Ele respondeu. E não me chame de senhor. Na manhã seguinte, bom dia. Bom dia. Sobre ontem, esquece. Mas eu tentei fugir. E eu não te culpo, ele respondeu. Só não faz mais isso. Pouco a pouco, Lara começou a perceber que havia algo quebrado naquele homem também. E que talvez, apenas talvez, eles estivessem se salvando juntos. Os dias começaram a passar lentamente na fazenda. Para Lara, o tempo parecia diferente ali. Não havia gritos, não havia portas batendo com violência, não havia ordens cuspidas como ofensas. Havia silêncio, mas era um silêncio diferente. Um silêncio que não esmagava, um silêncio que observava. Ela acordava cedo, quase sempre antes do sol. Não por obrigação, mas por hábito. O corpo ainda carregava o medo antigo de ser repreendido por descansar demais. Descia as escadas com cuidado, como se cada degrau pudesse denunciar sua presença. Miguel já estava de pé na maioria das manhãs. Às vezes sentado à mesa, às vezes do lado de fora, observando os campos. Ele falava pouco, sempre falou pouco, mas seus gestos eram diretos, sem ameaça. Pode comer. Era tudo o que dizia. Lara comia devagar, sempre esperando que a qualquer momento alguém dissesse que ela não merecia aquilo. Mas o dia passava e nada acontecia. No terceiro dia, ela criou coragem. O senhor começou, interrompendo-se logo em seguida. Desculpa, Miguel. Ele ergueu o olhar. O que foi? Posso ajudar em alguma coisa? Miguel analisou o rosto dela por alguns segundos. Não preciso. Mas eu quero. Ele suspirou, como quem não estava acostumado a ouvir aquilo. Se quiser varrer o quintal, fique à vontade. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas verdadeiro. Enquanto varria, Lara percebeu algo curioso.
Miguel observava de longe, mas não como alguém que fiscaliza. Era mais como alguém que se certifica de que tudo está bem, sem saber exatamente como demonstrar cuidado. À noite, a chuva voltou a cair. Lara estava sentada na sala, encolhida no sofá, quando ouviu passos. Miguel parou na porta. Tem cobertor no armário. Obrigada. Ela hesitou antes de falar. Por que você mora sozinho? Ele demorou a responder. Escolha. Foi sempre assim? Miguel desviou o olhar. Nem sempre. Ela sentiu que havia tocado em algo sensível, mas não recuou. Desculpa, eu pergunto demais. Você fala demais. Ele respondeu seco, mas havia algo diferente no tom. Mas é melhor do que o silêncio absoluto. Naquela noite, Lara demorou a dormir. Pela primeira vez, sentia-se segura o suficiente para chorar sem medo de ser ouvida. Os dias viraram semanas. Aos poucos, Lara passou a circular pela casa com menos receio. Já não andava na ponta dos pés o tempo todo. Já não pedia desculpa por respirar. Miguel continuava distante, mas não indiferente. Certa tarde, enquanto ela estendia roupas no varal, uma mulher surgiu no portão. Miguel! Ele apareceu logo atrás de Lara. O que você quer, Sônia? A mulher sorriu de lado. Soube que você apareceu com uma menina aqui. O olhar dela percorreu Lara de cima a baixo. Cuida da sua vida. Já cuidei demais do que era nosso. Sônia respondeu com veneno na voz. Você nunca vai enterrar o passado, Miguel. Lara observava em silêncio, sentindo o clima pesado no ar. Quando a mulher foi embora, Lara perguntou sem encarar. Ela era sua esposa? Miguel respondeu seco. Quase foi. Você traiu ela? Ele se virou rapidamente. Ao contrário. O silêncio voltou a se instalar. Naquela noite, Lara percebeu que Miguel também carregava feridas. Profundas, mal cicatrizadas. Certo dia, enquanto preparava o almoço, Lara sentiu uma dor forte no ventre. Precisou se sentar. Miguel percebeu imediatamente. O que foi? É só cólica. Ela respondeu constrangida. Eu preciso de absorvente. Ele franziu a testa. Tem farmácia aberta a essa hora? Não sei. Algum tempo depois, Miguel bateu na porta do quarto. Posso entrar? Pode. Ele estendeu uma sacola. Uma moça me ajudou. Eu não entendo dessas coisas. Lara segurou o choro. Obrigada. Passou a dor? Passou. Miguel se virou para sair, mas parou na porta. Se sentir qualquer coisa, fala. Ela assentiu. Com o tempo, Lara começou a perceber olhares diferentes. Não invasivos, não predatórios, mas demorados. Miguel parecia lutar contra algo dentro de si. Certa tarde, enquanto caminhavam perto do lago, ela perguntou. Você me ensina a tocar violão? Ele arqueou a sobrancelha. Só se parar de me chamar de senhor. Desculpa, tenho 30 anos. Ele disse quase sem querer. Ela arregalou os olhos. Nossa, você é jovem. Ele riu de canto. Vê se consegue fazer essa posição. As mãos dela tremiam, mas ele foi paciente. Pela primeira vez, alguém tinha paciência com ela. Os dias foram se tornando mais leves, até que um carro parou na frente da casa. Graças a Deus te encontrei, minha menina. Uma mulher correu em direção a Lara. Quem é a senhora? Sou sua tia, Helena. Eu te procurei por todo canto. Lara ficou sem reação. Agora você não está mais sozinha, Helena disse, emocionada. A gente vai cuidar de você. Miguel observava tudo à distância. Fiquem para almoçar, ele disse. Não precisa agradecer. Fiz o que achei certo. Alguns dias depois, Lara decidiu ir embora. Mas a vida tinha outros planos. Ela foi trabalhar em uma casa distante, onde voltou a ser maltratada, humilhada. Seu salário tomado, seus gritos abafados. Até que uma noite... Miguel! Ele apareceu como um abrigo em meio ao caos. Tira ela daqui agora. Miguel não discutiu. Apenas levou Lara de volta para casa. Pode ficar o tempo que quiser, ele disse. Não está atrapalhando. Foi ali que Lara entendeu. Ela não era mais invisível. O tempo passou. O carinho virou cuidado. O cuidado virou afeto. O afeto virou amor.
Mas Lara tinha medo. Você é casado, ela disse uma noite. Miguel riu. Sou irmão dele. Ela corou. A vida parecia finalmente dar certo, mas o passado sempre tenta voltar. E quando volta, cobra caro. O amor não chegou de repente. Ele não apareceu como nos romances que Lara via na televisão, nem veio acompanhado de promessas grandiosas ou palavras bonitas. O que surgiu entre ela e Miguel nasceu devagar, quase tímido, como quem tem medo de existir. Lara percebeu primeiro nos detalhes, no jeito como Miguel passava a perguntar se ela já tinha comido, no modo como deixava uma xícara de café perto dela sem dizer nada, no cuidado silencioso ao trancar a porta à noite, mesmo sabendo que ela podia fazer isso sozinha. Ela, por sua vez, começou a esperar os passos dele pela casa. Não por dependência, mas por segurança. Pela primeira vez na vida, alguém estava ali e não a fazia se sentir um peso. Certa tarde, enquanto dobrava roupas na varanda, Lara sentiu o vento mudar. Um frio estranho percorreu sua espinha, como se o passado estivesse se aproximando novamente. Foi quando ouviu a voz. Lara! Ela se virou lentamente. Era Dona Conceição, a mulher que aparecia uma vez por mês para ajudar na limpeza. Ao lado dela estava Camila, sua filha, jovem demais para carregar aquele olhar cheio de malícia. Você deve ser a moça que o Miguel acolheu, Dona Conceição disse com um sorriso educado. Sou. Lara respondeu tímida. Camila a analisou dos pés à cabeça. Tão simples, murmurou sem disfarçar. Miguel surgiu logo depois. Ela fica aqui por uns dias. Ele disse direto. Dona Conceição assentiu. Claro, só espero que esteja sendo bem tratada. Lara engoliu em seco. Ela não respondeu, mas naquela noite algo mudou. Camila passou a observá-la demais, a sorrir quando Miguel não estava olhando, a se aproximar demais quando ele saía. Lara sentia, mas não sabia nomear, até que começou a passar mal. Primeiro foram dores leves, depois tonturas, náuseas repentinas, um cansaço que não fazia sentido. Você precisa ir ao médico, Miguel disse preocupado. Não é nada, Lara respondeu. Deve ser nervoso, mas não era. Certa madrugada, Lara acordou com o corpo encharcado de suor. A dor era intensa. Miguel a encontrou encolhida no chão do banheiro. Lara! Ele a segurou. Fala comigo. Tá doendo muito. Miguel não pensou duas vezes. Pegou o carro e a levou para o hospital mais próximo. A médica foi direta. Ela está desidratada. A pressão está baixa. Precisamos observar. Miguel ficou ao lado da cama a noite inteira. Quando Lara acordou, viu-o dormindo numa cadeira com a cabeça apoiada nos braços. Aquela imagem partiu algo dentro dela. Ela nunca teve alguém que ficasse. Dias depois, já em casa, Dona Conceição chamou Miguel à parte. Preciso te contar uma coisa, ela disse hesitante. Miguel a encarou. Encontrei isso na bolsa da Camila. Era uma caixa de laxantes fortes. Miguel sentiu o sangue gelar. Ela estava dando isso para Lara. Dona Conceição continuou envergonhada. Disse que era para ajudar o intestino, mas isso não é normal. Tudo começou a fazer sentido. As dores, a fraqueza, o mal-estar. Miguel voltou para dentro da casa com o rosto fechado. Camila percebeu. O que foi, Miguel? Ela perguntou, fingindo inocência. O que você fez com a Lara? Ele perguntou, num tom que ela nunca tinha ouvido antes. Camila tentou rir. Tá louco? Miguel mostrou a caixa. O sorriso dela sumiu. Eu só queria ajudar, ela murmurou. Você quase matou ela. Miguel respondeu frio. Sai da minha casa. Você não pode... Agora, Dona Conceição começou a chorar. Me perdoa, Miguel. Eu falhei como mãe. Você não falhou, ele respondeu. Mas sua filha não fica mais aqui. Naquela noite, Lara soube de tudo. Sentiu medo, sentiu raiva, sentiu vergonha, por ainda achar que talvez tivesse feito algo errado. Miguel segurou suas mãos. Você não tem culpa de nada, ele disse. Nada.
Lara chorou como nunca tinha chorado antes. Dias depois, no silêncio da varanda, ela falou o que guardava há anos. Eu tenho medo de ser feliz. Miguel a olhou. Por quê? Porque toda vez que algo bom acontece, alguém tira de mim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não vou tirar, ele disse. E não vou deixar ninguém tirar. Ela o encarou, os olhos marejados. Você promete? Promessas são frágeis, ele respondeu. Mas presença eu posso oferecer. Foi ali que ela entendeu. Amor não é intensidade, é permanência. Algumas semanas depois, sentados à beira do lago, Miguel quebrou o silêncio. Quer casar comigo? Lara sentiu o mundo girar. Eu nunca fiquei com um homem, ela confessou tremendo. Isso não muda nada, ele respondeu. O homem que te ama vai esperar, cuidar, respeitar. Ela respirou fundo. Eu tenho medo. Eu também. Ele sorriu. Mas medo não impede a gente de tentar. Lara aceitou. O casamento foi simples, sem luxo, sem exageros. Mas havia algo que ela nunca tinha tido antes: pertencimento. Depois do casamento, Lara começou a sentir algo diferente. Um cansaço novo. Um enjoo leve pela manhã. No começo, achou que era ansiedade. Até o dia em que desmaiou. No hospital, o médico sorriu. Não se preocupem, ele disse. O bebê está bem. Miguel arregalou os olhos. Bebê? A médica riu. Na verdade, bebês. Lara levou a mão à boca. São gêmeos. Miguel chorou. Chorou como um homem que nunca acreditou que merecia tanto. Meses depois, 2 corações batiam no monitor. Um menino, uma menina. Lara segurou a mão de Miguel. Eu nunca pensei que teria isso. Nem eu, ele respondeu. Mas Deus sabia. Anos se passaram. As crianças corriam pelo quintal, riam, gritavam. Lara observava tudo da varanda. Até que viu uma figura conhecida no portão. Era o pai, mais velho, curvado, cansado. Filha, ele disse com a voz falha, me perdoa. Lara respirou fundo. O passado doeu, mas já não mandava nela. Vamos conversar, ela disse, mas não como antes. Ela não era mais a menina jogada para fora. Era uma mulher, amada, inteira e, finalmente, livre. O nascimento dos gêmeos mudou o ritmo da casa. Não foi apenas o choro dos bebês, as noites mal dormidas ou o cansaço físico que se acumulava nos olhos de Lara. Foi algo mais profundo, algo que ela nunca tinha vivido antes. Responsabilidade misturada com amor. Quando segurou os 2 pela primeira vez, ainda na maternidade, sentiu um medo diferente. Não era o medo de apanhar, de ser abandonada ou humilhada. Era o medo de não saber amar direito, de errar, de repetir histórias que ela passou a vida inteira tentando esquecer. Miguel percebeu. Ele sempre percebia. Você não precisa ser perfeita, ele disse baixinho, enquanto ajeitava o cobertor dos bebês. Só precisa estar. E Lara estava. Estava presente quando o menino chorava mais alto que a irmã. Estava presente quando a menina só dormia se ouvisse sua voz. Estava presente quando o cansaço parecia maior que o corpo. Ela estava ali, algo que nunca tiveram por ela. Os dias passaram rápido demais. As crianças cresceram entre risos, tropeços, joelhos ralados e abraços apertados. Lara observava tudo com um misto de gratidão e espanto. Às vezes, ainda parecia um sonho grande demais para alguém que passou a infância no chão frio. Mas a vida, como sempre, não deixava o passado quieto por muito tempo. Certa tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, Miguel viu um carro parado próximo à porteira. Não era comum. Pouca gente aparecia sem avisar. Ele caminhou até lá. Quando abriu o portão, sentiu o impacto no mesmo instante. Era o pai de Lara, mais magro, mais velho. Os ombros caídos como quem carrega anos de arrependimento que nunca soube nomear. Eu fiquei sabendo onde ela estava. Ele disse com a voz fraca. Demorei, mas vim. Miguel respirou fundo. Ela decide se quer te ver. O homem assentiu, cabisbaixo.
Lara ouviu de longe. O coração disparou como se tivesse voltado no tempo. Por um segundo sentiu-se novamente com 18 anos, segurando uma sacola pequena, sendo jogada para fora de casa. Mas então olhou para os filhos e ficou de pé. Pai. A palavra saiu sem ódio, sem carinho, apenas real. Ele começou a chorar. Eu errei. Eu fui fraco. Eu descarreguei minhas frustrações em você. Lara ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu, não gritou, não chorou. Quando ele terminou, ela respirou fundo. Você me machucou, mas eu não sou mais aquela menina. Ele a sentiu derrotado. Eu não vim pedir para voltar, ele disse. Só queria te ver e pedir perdão. Ela olhou novamente para os filhos. Eu perdoo, mas isso não apaga. Isso encerra. Ele saiu em silêncio. E Lara não sentiu culpa. Sentiu liberdade. Naquela noite, ela demorou a dormir. Não por dor, mas por compreensão. Algumas feridas não precisam sangrar para existir. E algumas curas não precisam de reaproximação. Miguel a abraçou. Você foi forte? Não, ela respondeu. Eu fui inteira. E isso bastava. Os anos não passaram de uma vez. Eles vieram devagar, como tudo que é verdadeiro. No começo, Lara ainda acordava assustada no meio da noite. Mesmo depois de tudo mudar, mesmo com Miguel dormindo ao seu lado, mesmo com o som suave da respiração dos filhos no quarto ao lado, havia noites em que o passado voltava sem pedir licença. Ela acordava com o coração acelerado, o corpo tenso, como se ainda estivesse prestes a ser expulsa de algum lugar. Levantava em silêncio, caminhava pela casa descalça, tocando as paredes como quem precisava confirmar que aquilo era real. A casa estava ali. Os filhos estavam ali. Miguel estava ali. E ninguém iria mandá-la embora. Com o tempo, essas noites foram ficando mais raras. Não desapareceram de uma vez, mas perderam força. Cada manhã em que Lara acordava e preparava o café da família era uma pequena vitória contra tudo que um dia tentou quebrá-la. Ela aprendeu a viver sem pedir desculpas por existir. Os filhos cresceram cercados por algo que Lara nunca teve palavras para definir quando criança: segurança. Eles sabiam que podiam errar, que podiam chorar alto, que podiam dizer não, que podiam dizer sim, que podiam falar, e Lara observava tudo com um misto de alegria e espanto. Às vezes, quando o menino caía e chorava de joelho ralado, ela se ajoelhava ao lado dele e o abraçava. Não dizia para engolir o choro, não dizia que aquilo não era nada, apenas acolhia. Quando a menina ficava triste sem saber explicar o motivo, Lara sentava ao lado dela na cama e esperava. Esperava o tempo da criança, esperava a confiança nascer. Esses pequenos gestos curavam algo dentro dela também. Miguel mudou junto. Ele não se tornou um homem expansivo, falante ou exagerado. Continuou sendo reservado de poucas palavras, mas aprendeu algo que nunca lhe ensinaram: demonstrar cuidado, demonstrar presença, demonstrar amor sem medo de parecer fraco. Às vezes, Lara o pegava observando os filhos brincarem, em silêncio, com os olhos marejados. Quando ela perguntava o que era, ele respondia apenas: eu não sabia que a vida podia ser assim. E ela entendia, porque também não sabia. Houve dias difíceis, houve discussões, houve cansaço. Houve momentos em que o medo antigo de Lara sussurrava que tudo aquilo podia acabar a qualquer instante. Mas, diferente de antes, agora ela falava: eu tô com medo, eu preciso de você. Hoje não tô bem. E Miguel ficava, não tentava consertar tudo, não minimizava, não mandava engolir. Ele ficava. O tempo ensinou Lara que amor não é ausência de dor, é presença, apesar dela. Anos depois, quando os filhos já iam sozinhos para a escola, Lara voltou a ter alguns momentos só seus. Voltou a sentar na varanda ao entardecer, como fazia no início, observando o céu mudar de cor. Mas agora o céu não era um pedido de socorro, era um agradecimento silencioso.
Ela lembrava da menina que se deitava no chão duro, coberta por um cobertor velho, olhando as estrelas e imaginando se alguém a via. Pensava naquela menina com ternura, não mais com dor. Você conseguiu, ela dizia para si mesma em silêncio. Um dia, enquanto organizava algumas caixas antigas, encontrou a sacola pequena que trouxe quando chegou à fazenda. Dentro, poucas roupas e quase nada que prestasse, mas aquela sacola representava tudo que ela perdeu e tudo que sobreviveu. Ela fechou a caixa com cuidado. Não precisava mais daquilo para se lembrar de quem foi. Ela sabia. Miguel a encontrou ali, sentada no chão. Pensando, ele perguntou. Lembrando, ela respondeu, mas sem sofrer. Ele sorriu de leve. Os filhos cresceram ouvindo a história da mãe, não como um trauma exposto, mas como um testemunho de força. Eles aprenderam cedo que o mundo nem sempre é justo, mas que dignidade é algo que ninguém pode tirar se você não entregar. Quando a adolescência chegou, vieram os conflitos, as perguntas difíceis, os medos novos. Lara esteve presente em todos eles. Ela não criou filhos perfeitos, criou filhos seguros. E isso era muito mais. Certa noite, sentados todos juntos na sala, o menino perguntou, Mãe, você é feliz? Lara pensou por alguns segundos antes de responder. Hoje sim. E antes? Ela respirou fundo. Antes eu sobrevivia. Hoje eu vivo. Miguel segurou a mão dela. Os anos passaram mais uma vez. Os filhos cresceram. A casa continuou viva. O amor continuou simples, forte e real. Lara aprendeu que felicidade não é barulho constante. Às vezes, ela é silenciosa. Às vezes, é só sentar no sofá no fim do dia e saber que ninguém ali precisa se defender. Na última cena, Lara volta a olhar o céu à noite. As estrelas continuam as mesmas, mas ela não é. Ela não pede mais para ser vista. Ela sabe que é. E pela primeira vez em toda a sua vida, o silêncio não dói. Ele acolhe.